Hoje vamos falar sobre um dos maiores cientistas de todos os tempos. Depois de Albert Einstein, o cara fez grandes desenvolvimentos dentro da astrofísica, da cosmologia e da física moderna. Estamos falando de Stephen Hawking. Fica com a gente! Olá, você está no canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes. Seja muito bem-vindo. Estamos chegando ao final da semana Newton Hawking. E hoje, dia 8 de janeiro, é o aniversário de Stephen Hawking. Ele nasceu no mesmo dia da morte de Galileu Galilei. Que curioso, né? Tá inscrito no canal? Não? Aproveita e se inscreva, aqui tem muita coisa boa. Dá uma conferida e se inscreva. Stephen Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942, filho de um médico e de uma economista. O seu pai queria muito que ele fosse médico, mas ele seguiu um caminho diverso. Ele gostava muito de matemática, mas achava a matemática fácil demais. O que ele curtia muito era astronomia, astrofísica, e ele queria seguir esse caminho, queria ser um grande físico. Em 1959, ele ingressa na Universidade de Oxford para cursar física. Quando ele tinha 21 anos e era estudante da Universidade de Oxford, ele sofreu uma queda de patins. Foi no médico e recebeu um diagnóstico terrível. Ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. O médico disse que ele teria no máximo 3 anos de vida. Diante desse diagnóstico aterrador, Hawking pensou: tenho que viver a vida intensamente. Em 1965, ele se casa com Jane e com ela ele tem 3 filhos. Na imagem vemos Stephen Hawking com sua esposa Jane e os 3 filhos. O mais velho é o Robert, do lado esquerdo, de camisa vermelha, a Lucy, e no colo de Hawking, o mais novinho, o caçula, Timothy. Robert Hawking, desde criança, demonstrou interesse pela ciência, mas acabou seguindo o caminho da informática e hoje trabalha para a Microsoft em Seattle, onde vive com a esposa e os filhos. Lucy Hawking estudou jornalismo, mas não chegou a se firmar nessa carreira. Ela se dedica muito a escrever livros de divulgação científica destinados à criança, em parceria com o pai. O livro que teve mais sucesso foi A Chave Secreta para o Universo, que foi traduzido para 38 idiomas. Ela conta que quando mostrou os primeiros rascunhos para o pai, ele riu tanto que quase saltou da cadeira e as 2 cuidadoras tiveram que agarrar para que ele não levasse um tombo. E o mais novo, Timothy Hawker, ele estudou francês na Universidade de Exeter e atualmente trabalha na Lego. Ele partilha alguns interesses em comuns com o pai, como Fórmula 1 e xadrez. A essa altura, Stephen Hawking já era um físico renomado e conhecido, já era professor na Universidade de Cambridge. Quando, em 1985, ele estava com a família numa viagem à Suíça e aí ele sofreu uma forte pneumonia. Ele teve que sofrer uma traqueostomia e nunca mais, a partir daí, ele pôde falar de forma natural. A situação foi tão grave que falaram para sua esposa Jane para desligar os aparelhos, quer dizer, fim de linha. Só que ela disse: não desliga, ele vai voltar. E com a tecnologia de então, em 1985, seus colegas desenvolvem um sistema de comunicação extraordinário, onde a partir do movimento da bochecha, ele conseguia acionar um dispositivo, um teclado, uma tela de computador com as letras e assim falar. E aí criaram uma voz robótica que ele escolheu. Assim surgiu a voz de Stephen Hawking, a voz artificial. E em 1988 ele lança o seu livro extraordinário, Uma Breve História do Tempo.
livro que atingiu recordes de venda, vendeu mais de 10 milhões de cópias, aqui é uma delas, ó. Traduzido para 30 idiomas, um grande sucesso, um grande best-seller. O livro recebeu a introdução de nada mais nada menos do que Carl Sagan. Mesmo considerando os excelentes trabalhos de divulgação científica de Carl Sagan e também um pouco antes de Richard P. Feynman, o trabalho de Hawking foi excelente, um senso de humor fino, suave, uma linguagem acessível, um dos melhores, talvez o melhor livro de divulgação científica de todos os tempos, um marco. Ele trouxe a astrofísica e a cosmologia da academia para as prateleiras das casas e influenciou muitos jovens a se tornarem físicos. Me incluo nesse grupo aí. O casamento de Jane e Stephen ia de mal a pior após o nascimento do terceiro filho, Timothy. O afastamento físico entre eles era grande e Jane vivia assoberbada com a tarefa de criar os 3 filhos e ainda cuidar de Stephen. Depois de algum tempo, Jane conheceu Jonathan Heller Jones e a amizade entre eles foi se estreitando à medida que o afastamento entre Jane e Stephen crescia. E após a publicação de Uma Breve História do Tempo e Stephen se tornando uma celebridade mundial, a coisa piorou mais ainda. Após tanta turbulência, em 1995, finalmente Hawking se divorcia de Jane, sua grande companheira da vida toda, e inicia um relacionamento com uma de suas enfermeiras, Elaine, e com ela ele se casa. Em 1995, Stephen Hawking se divorcia de Jane para se casar com Elaine Mason, que a princípio era muito gentil, carinhosa com ele, mas em pouco tempo após o casamento começaram a ocorrer os maus tratos, a ponto de na Inglaterra ela ser conhecida como o monstro e o pesadelo. Elaine Mason lhe batia nos braços e o mergulhava em água fervendo e o deixava sob o sol escaldante durante longas horas. A filha de Hawking, Lucy, foi a público na imprensa denunciar os maus tratos do pai, que na época negou tudo. Foi apenas em 2006 que Hawking se divorciou dela e não mais negou a questão dos maus tratos. Em 2001, Hawking lança o livro Universo numa Casca de Nós, um livro extraordinário, recomendo. A obra literária de Hawking é extraordinária, divulgação científica de alto nível, onde os conceitos mais complexos são trazidos de forma clara que as pessoas conseguem compreender. E um livro bem humorado. Stephen Hawking se torna ícone da cultura pop, aparecendo em Star Trek, no seriado The Big Bang Theory, Futurama, etc. Dá uma olhada aí. Stephen Hawking participou do seriado de Star Trek jogando cartas com Isaac Newton e Albert Einstein, além do personagem Data. Muito legal esse encontro entre Hawking, Newton e Einstein. Também ele contracenou com Capitão Kirk e Spock em Star Trek. Ele participou do seriado Simpson. Até foi feito um bonequinho do Stephen Hawking dos Simpsons. Olha que legal. Hawking participou também do seriado The Big Bang Theory, contracenando com o físico Sheldon Cooper. Muito legal. Olha a foto dele com toda a equipe do seriado. Hawking também recebeu muitas homenagens da academia. Em 1979, ele foi escolhido para a cadeira de professor lucasiano de Cambridge, honraria ocupada no seu tempo por Isaac Newton. Também foi homenageado por diversos chefes de Estado, incluindo papas. Foi nomeado Cavaleiro Real pela Rainha, grande honraria que recebeu. Mas Hawking não ganhou o prêmio Nobel. Em 2020, ele mereceria estar entre os 3 contemplados por conta da descoberta da radiação Hawking. Não tem problema, a gente dá um jeitinho aqui. Ah, ficou melhor.
E como se não fosse possível ele ficar mais famoso do que já era, é feito um filme sobre sua vida, lançado em 2014. E o ator que faz o seu personagem ganha o Oscar de melhor ator. Um filme excelente, A Teoria de Tudo. O filme A Teoria de Tudo é um filme britânico dirigido por James Marsh e escrito por Anthony McCarthy. Foi lançado em 2014, inspirado na vida de Stephen Hawking, principalmente no seu casamento com Jane Hawking. O filme é estrelado por Ed Redmayne. O ator sofreu uma verdadeira imersão para viver Stephen Hawking. Teve contato direto com Hawking e seus filhos, e o seu desempenho é espetacular, o que acabou lhe rendendo o Oscar de melhor ator naquele ano. E Hawking foi convidado pela NASA para vivenciar a experiência do 0G, aquele avião que fica fazendo aquelas piruetas e reproduz exatamente a sensação da gravidade zero. Que legal, Hawking! E no ano do seu falecimento, poucos dias, eu acho, antes de morrer, ele participou do programa Star Talk com o renomadíssimo físico Neil deGrasse Tyson. Sensacional! A entrevista de Stephen Hawking ao programa Star Talk foi sensacional. Ele foi entrevistado por Neil deGrasse Tyson, que fez perguntas muito interessantes a Stephen Hawking. Inclusive perguntou a ele o que existia antes do Big Bang. Resposta que rendeu um vídeo aqui no canal, aqui em cima no link. Deixei na descrição a entrevista completa para vocês apreciarem em inglês e em português. Stephen Hawking faleceu em 14 de março de 2018, recebendo muitas honras, muitas homenagens no mundo todo. Ele foi cremado, como era seu desejo, e suas cinzas foram depositadas ao lado do túmulo de Isaac Newton. Só uma curiosidade, Hawking morreu no dia 14 de março, aniversário de Albert Einstein. Ele nasceu na data de morte de Galileu e morreu no dia do aniversário de Einstein. Muito interessante essas coincidências. É isso que tínhamos por hoje. Espero que você também tenha curtido essa breve história de Stephen Hawking. Assista os vídeos que estão aparecendo por aqui. E é o que tínhamos por hoje. Tchau, tchau. Valeu!